Laila Tove, uma boa noite a todos vocês que estão assistindo este videotape. Eu sou o Parosh Cláudio Ben-Levi, da Beit Levi, e desejo a todos vocês um Rosh Kodesh, uma cabeça do mês de bênçãos, de libertação, de cura, prosperidade, entendimento, alegria e que vocês sejam felizes. Desejo a todos vocês que o Eterno de Israel e das nações ser com todos nós, né? Que ele venha trazer a resposta a vocês. Eu desejo a Tânia uma boa noite. Shalom, Tânia. Shalom, boa noite. Boa noite, minha querida. Obrigado pela sua presença. É ótimo saber que você está aqui juntamente com o Espírito Santo do Senhor. Amém. Gente, a gente vai fazer um comentário do livro do profeta Obadias, ok? A gente vai fazer esse comentário sobre crimes, né? Sobre crimes, sobre a percepção dos idumeus, né? A percepção do pessoal de Edom, né? Dos edomitas, que havia lá naquele período e que não é muito diferente hoje, né? Existem as suas criações e nos dias atuais eles também têm essa forma de ver as coisas do Eterno, né? Nós não colocamos nenhum tipo de criação humana na frente da majestade do Eterno, ok? Só o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele é o nosso Redentor, nosso Salvador, Libertador, legislador de nossas vidas, ok? Yud Rei Vav Rei. Nós respeitamos os profetas, as profetisas do período de Canaã, no período também de Abraão Avinu, né? No período atual também, a gente respeita, sim, os líderes, os messias daquela época, né? Como Noa, Moshe, né? E Yahoshua, né? Foram os profetas que foi o Messias daquela época, e agora a gente aguarda, né? o tão sonhado Messias nos dias atuais. Não é verdade? Nós vamos estar fazendo esse tratamento da consciência das nações e da consciência do povo Kadosh do Eterno, ok? Aqui no livro de Obadias, ele tem 21 passuques, né? 21 versículos. Ele fala do tratamento dos idumeus e fala também do triunfo do povo eleito, do povo que tem temor ao Todo-Poderoso, ok? A gente vai estar fazendo esse comentário e tendo uma reflexão, né, da diferença do povo eleito e do povo que tem uma consciência pervertida, ok? Aqui no versículo 1, ele diz: visão de Obadias, assim diz o Senhor a respeito de Edom. Temos ouvido novas da parte do Senhor, e por entre as nações foi enviado um mensageiro a dizer: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Passuque 2: eis que te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. Passuque 3: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que diz no teu coração: quem me derrubará em terra? Passuque 4: embora subas ao alto como a águia, embora se ponha o teu ninho entre as estrelas, dali derrubarei, diz o Senhor. Passuque 5: se a ti viessem ladrões ou saqueadores de noite, como estás destruído, não furtariam somente o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam umas uvas de rabisco? Passuque 6:
como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros ocultos. Passuque 7. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que estavam de Shalom contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão põem debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Passuque Ret 8. Acaso não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Passuque Tet 9. E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Passuque Yud 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, a confusão te cobrirá e serás para sempre exterminado. Passuque da Equidade 11. No dia em que estiveste do lado oposto, no dia em que estranhos lhes levaram os bens e os estrangeiros lhes entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era como um deles. Passuque 12. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem te alegrar sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem falar arrogantemente no dia da tribulação. Passuque 13. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar a mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Passuque 14. Nem te postar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhes restassem no dia da tribulação. Passuque 15. Porquanto o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu disseste. Assim se fará contigo. O teu feito tornará sobre a tua cabeça. Passuque 16. Pois como vós bebestes do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Sim, beberão e sorverão, e serão como se nunca tivesse sido. 17. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Passuque 18. E a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles se acenderão contra estes, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Passuque 19. Ora, os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície os filisteus possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria. Benjamim possuirá a Gileade. Passuque 20. Os cativos desse exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus e até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Serafate, possuirão as cidades de Neguebe. 21. Subirão salvadores ao monte de Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Todo-Poderoso. Baruch Hashem, bendito sejas tu, Adonai, por essa palavra magnífica de um homem sírio, um homem que não nasceu em Israel, né? Obadias era um homem da Síria, mas que ele se refugiou para Israel e lá ele se converteu à Torá, e o Eterno o chama de quem adora o Eterno. É o nome de Obadias, né? De abençoada memória, que certamente o Eterno levantou esse homem até os dias de hoje, né? É um profeta chamado de Pormenores, mas que teve uma visão magnífica dos dias atuais, né?
a visão de um processo de Esaú com Jacó, né? Dois irmãos que nasceram do mesmo ventre, gêmeos, mas que o maior serviria o menor, né? E o que ocorreu naquele momento, que assim que Esaú, né, ele se tornou homem, ele passou a fazer crimes, né, contra a palavra do Eterno, né? E nos dias atuais não é diferente. Nós sabemos disso, que a classe dos edomitas, dos idumeus, são classes diante da palavra denominado como criminosos, né? Uma vez de que quando se fala da Torá, se fala da palavra Kadosh, e não a pratica ou torce essa palavra, esse grupo de pessoas é denominado como criminosos, ok? E Obadias teve essa visão, né? Ele veio refugiado da Síria, né? E ele foi para Israel e lá ele se converteu e passou a ser um correio, né? Um sacerdote do Todo-Poderoso. E lá ele viu a soberba desses dois irmãos, que um queria a Torá do Eterno, né? E o outro queria torcer a palavra do Eterno e também contradizer contra a sua própria parentela, né? E agora nós vamos estar tratando dessa consciência pervertida dos idumeus, né? Dos edomitas, que até os dias atuais eles têm feito isso com a palavra do Criador, né? Todos nós sabemos disso. Então aqui a gente vai fazer um tratamento minucioso, tá? Do 1 ao 21. Visão de Obadias, assim diz o Senhor, a respeito de Edom. Temos ouvido novas da parte do Eterno. E por entre as nações foi enviado um mensageiro, a dizer, levantai-vos e levantemos contra ela para a guerra. Então aqui a gente vê nitidamente que o Eterno traz a consciência pervertida dos idumeus, né? Eles queriam ter parte da herança do Eterno, mas sem a prática da Torá, né? E hoje, atualmente, nós sabemos que existe isso, né, entre as nações. E a gente, quando nós fazemos algo que incomoda, né, é uma guerra. Aquilo que a gente faz de forma correta para os idumeus é uma guerra, porque os idumeus eles não querem praticar o serviço Hakodesh, né, o serviço santo do Eterno, mas sim eles querem absorver o bem que o serviço pode trazer de benefício, né? E o Eterno diz que vai ser levantada uma guerra contra essa consciência. Versículo 2. Eis que te farei pequeno entre as nações, será muito desprezado. Aqui o Eterno traz, né, uma consciência da razão, né, de uma pessoa que quer ter uma coisa do Eterno, mas que ela acha que tem que ser da maneira dele, né? E as coisas não é dessa forma, né? A gente precisa entender que a majestade do Eterno está em todos os lugares e de todas as formas, né? E quando a gente não consegue identificar essa consciência, a gente entra numa escala de redução, né? Foi o que aconteceu aqui. Número 3. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que diz no teu coração, quem me derrubará em terra. Então, é uma forma pervertida de entender a Kadoshim do Eterno, né? Ela entra numa escala de diminuição, né, de 0 a 50, e ainda assim acha que, através do físico, ela vai ter uma proteção, né? Ainda que seja um penhasco lá em cima, né, nas rochas das fendas, né, quem vai me derrubar, né, em terra? Então, é uma consciência pervertida, porque
A força do homem e da mulher está na consciência e não no lado físico, ok? E isso trouxe um grande crime para os idumeus, que acha que é através do físico é que vai sustentar ou que vai alcançar algo, né? E não é por aí. O Eterno não trabalha na mecânica física, tá? A mecânica física do Eterno é uma resposta do mundo espiritual. Então precisamos buscar um intelecto pessoal para depois a gente formatar na física, ok? Número 4. Embora subas ao alto como a águia, embora se ponha o teu ninho entre as estrelas, dali derrubarei, diz o Eterno. E é nítido, né, que a consciência pervertida do idumeu, ele se acha que, através da sua arrogância, através do seu, abre aspas, bem-estar, né, ele acha que ele vai ser inatingível, né? Não, nada vai atingir essa pessoa. Mas ainda assim o Eterno vai rebuscar, porque o Eterno está na consciência nossa, tá? E não no lado físico. Versículo 5. Se a ti viessem ladrões ou salteadores de noite, né, não furtariam somente o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam mais uvas de rabisco? Então aqui há dois midrashins, né, com relação à mecânica da mão direita e da mão esquerda, né, da bondade e da severidade dos idumeus, né? Então o Eterno traz esse midrash, são dois midrashins, né, sobre essa questão da consciência pervertida dos idumeus. Versículo 6, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros ocultos. Observe que ele tem uma fraqueza na consciência de gerenciamento da sua logística, né? Ele, infelizmente, ele tem uma inflamação, né, na alma, aqui na criação dele, né? Ele quer fazer as coisas, mas dando golpe nos outros, né? Sendo deselegante na justiça, na sua balança, né? A balança dos idumeus não é justa, né? Fique bem claro sobre isso. A balança de Esaú é uma balança que não tem um esquadro perfeito. E ele sempre quer roubar algo que não o pertence. E assim são as nações atuais também. Versículo 7 é um zaime. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que estavam de paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem do teu pão põem debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Então, Edom é classificado como uma forma galish, né, de entender a realidade dele, né? Edom quer ganhar as coisas, mas de uma forma só de receber, né, e não de doar. Edom, os edomitas, os idumeus, eles têm uma conexão com uma gratidão trocada dos fatos, ou seja, eu dou, mas eu quero 2 vezes a mais, né? Eu te dou 100, mas eu quero 400, né? Então é um amor por interesse, é uma energia trocada de valores, né? É uma forma abusiva que os idumeus tinham naquele período e que atualmente existe nos dias atuais também, né? Indústrias, a gente vê, né, peças que é feita de uma forma frágil para que você venha usar e quebrar e voltar lá e comprar mais, né? Então é por aí esse Passuque 7, né? É uma forma falsa de ser. Então abaixo dele tem uma forquilha, né? Abaixo dele mesmo há uma armadilha, porque tudo que nós criamos aqui é uma forma de voltar para nós, como um bumerangue, né?
Se eu plantar uma oração específica, um pedido, uma consagração específica ao Eterno, esse incenso vai aos céus. E lá é feita uma leitura, meio-dia e meia-noite, né, dessa petição que eu fiz. E de acordo com o peso na qual foi queimado esse incenso na minha mente, no meu coração, na minha fala, nas minhas atitudes, esse bumerangue vai retornar à terra para mim, tá? Pode ser algo imediato, pode ser algo que vai levar mais um tempo, pode ser algo muito bom, pode ser muito ruim. Isso vai depender do senso de justiça que eu implementar no Zaime, aqui no 7, ok? E os edomitas, eles não têm esse senso de equidade, né? Eles trabalham com uma forma de querer ganhar mais, né, e prejudicar o próximo. Versículo 8, acaso não acontecerá naquele dia, diz o Eterno, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Então, o Monte Seir, né, ele está ali em Ezequiel 35, é um monte que não há entendimento, né? Você chega num determinado grupo de pessoas e fala da palavra, e ali não há entendimento porque não há justiça. Essa que é a verdade, né? Porque Edom, ele tem só a sua mão direita, né? Edom, ele quer a bondade do Eterno, ele quer a sua bondade, mas o lado esquerdo, o lado da justiça, da força do poder, de agir para receber essa bondade, o Edom não quer, o Idomita não quer, né? O Idomeu não quer isso. Por quê? Porque ele não quer aceitar o senso de justiça, né? É uma terra narcisista, uma terra por interesse. Os Idomitas têm uma classificação em querer somente receber e não doar, né? Para receber há uma porta imensa aberta, mas para doação é um egoísmo total. Então, esse é o conceito dos montes de Esaú, que não há entendimento, né? Não tem como haver, porque se não praticar a justiça, não haverá entendimento. Passuque 9. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Observe que é uma operação praticamente que é suicida, né? Assim que obtém algo, eles liquidam a pessoa. Eles não querem receber a gratidão e dividir, haver compartilhamento, né, de forma de equidade. Mas são proveitosos e buscam aquilo que lhe convém. Quando eles observem e têm aquilo que lhe convém, descarta a pessoa que sofreu, que fez o sacrifício. Ok? Versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, a confusão te cobrirá e serás para sempre exterminado. Observe que aqui é um juízo no Iude, a primeira letra do nome do Eterno, né, que é o Passuque 10, tem um decreto específico pelo fato de ele não ter senso de justiça, né, e ter prejudicado o seu irmão, né, o Jacó. Então, a confusão, que é a falta de entendimento, vai sim cobrir o seu rosto, né? Ele não terá entendimento na face dele, né? Por mais que ele abra a Bíblia, por mais que ele tenha vestes sacerdotais, por mais que ele se apresenta como mensageiro da paz, ele terá uma confusão na sua face, ou seja, naquilo que ele cria, nos portais da sua alma, né? Tudo que ele faz não tem link com a espiritualidade do Eterno, com a santidade da palavra, tá? Não só na parte sacerdotal, mas como na parte de reinado, não só na parte de reinado, mas na parte de príncipe e também na parte de servo. Observe-se que Esaú teve essa engrenagem levítica trocada no governo dele, né? Houve aquela engrenagem ali,
desobediência total. Tudo que o Eterno pedia para fazer, ele fazia a metade, né? E perdeu o reinado para o David, né? Ele perdeu o reinado para um rapaz que era do campo, né? Davi era um homem do campo, um rapaz novo, e assim, não tinha nem experiência, né, com a questão de reinado. Mas sempre é assim, a pessoa, por mais que quer entrar num sistema, quer ser cabeça de algo, mas que não vibra aquilo, não tem capacidade de manter, essa pessoa não vai ficar naquele governo, tá? Não vai ter o serviço desejado, esse casamento não prosperará, essa aliança de empresas não vai vingar, a fala dele não vai adiante, o reinado dele vai ser fracassado. Enfim, todo esse processo de Esaú sempre terá uma confusão e vai ter uma exterminação, porque toda pessoa que não tem justiça, não pratica a Torá, as leis, as instruções do Eterno, num louvor certo, num ritmo certo, aquilo é uma confusão e não vai adiante, né? Porque o Eterno trabalha com bondade? Sim. Mas o Eterno trabalha com justiça? Sim também, né? E em Edom, os idumeus, as indomitas, esse grupo de pessoas não querem conviver com regras. Essa que é a dura realidade, né? A congregação de Edom não existe regras. Regras para acender o candeeiro, regras para guardar os mandamentos, regra para as vestes de sacerdotais, regra na mesa da sua casa, regra com as filhas e filhos, regras para pagar e receber. Então, em Edom não existe regras, não existe lei, não existe instrução, não existe a Torá. E onde não tem instrução, lei, regras, onde o governo do Eterno não é patriarcal, será uma confusão eternamente, né? E será exterminado, como o Passuque 10 está tratando aqui. Passuque 11 de Equidade: no dia em que estivesse do lado oposto, no dia em que estranhos lhe levaram os bens e os estrangeiros lhe entraram pelas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo era como um deles. Observe que aqui Obadias trouxe uma equidade magnífica entre os idumeus e entre as pessoas estrangeiras, os ger, né? Por que o ger, né? Quem é o estrangeiro aqui, né? O estrangeiro, ele é a pessoa que não tem sabedoria com o hebraico e com a Torá, tá? Então, toda pessoa que se diz sacerdote do Todo-Poderoso, mas essa pessoa, ela não lê o hebraico, ela não sabe fazer a leitura da Torá e da Bíblia inteira em hebraico, ela não sabe o significado do hebraico, ok? Essa pessoa, ela é denominada como ger, como estrangeiro, tá? Fique bem claro sobre isso. Então, estrangeiro é uma pessoa que não faz parte da terra. Estrangeiro é a pessoa que não sabe ler em hebraico. Estrangeiro é a pessoa que não pratica o lado sacerdotal, segundo o livro de Levítico. Estrangeiro é a pessoa que não vibra a santidade do Eterno. Tá bom? Fique bem claro. E aqui Obadias, Ovladiá, ele trouxe que esses ger entraram pela porta do santuário, né? E lançaram sorte sobre Jerusalém. Olha só que coisa, né? Jerusalém é uma cidade extremamente santa, né?
no plumo espiritual e físico até os dias de hoje. E os idumeus, eles têm links, né, com os guecons estrangeiros. Qualquer estrangeiro pode entrar na congregação dele, né, subir no altar, pegar no microfone, né, falar da palavra, não é assim? Então, os idumeus, eles trabalham assim, não procuram saber se a pessoa tem entendimento, né, do hebraico, se está em santidade ou não, né? Então, tanto eles quanto eles mesmos os idumeus são considerados como estrangeiros, olha só, dentro de Jerusalém e dentro de Israel. Impressionante, né? Dentro de Canaã. Por quê? Porque ele não quer a Torá do Eterno. Tá bom? Fique bem claro sobre isso. Ele não quer a instrução do Eterno, ele deixa os estrangeiros subir em cima do altar para fazer o que quer, ok? Em todos os aspectos. Isso não é somente relevante à parte sacerdotal, mas em todas as outras áreas, na parte de serviço, de servo, né? Se ele estiver sendo dono de uma empresa ou um pequeno serviço na sua casa, ele contrata uma pessoa que é estrangeiro, que não tem entendimento nenhum, mas ele quer aquilo. Olha, você é pedreiro? Não, mas eu aceito, pode embolsar aí, né? Então, esse é o tipo de julgamento dos idumeus, dos edomitas, da descendência de Esaú, que é teimosa, desobediente, são teimosos, né? E querem colocar guerra, né? Estrangeiro, pessoas sem classificação, sem capacidade, para lançar sorte sobre Jerusalém, né? Esse lançar sorte nada mais é que colocar o alvo de um guerra, de uma pessoa sem classificação, dentro do alvo das suas metas, que seria Jerusalém. Ok? Passuque 12. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem te alegrar sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem falar arrogantemente no dia da tribulação. Então, ele tem esse guime, né? A logística dele estratégica, tática operacional, de fazer Lashon Hará, tanto na parte do reê, né? Ele sente prazer de ver a pessoa sofrendo, seu irmão sofrendo. Ele fez isso lá no deserto de Parã, depois de parar um pouco, né? Iacov precisou passar pelas terras dele, tinham crianças, animais, mulheres com criança no colo, mas ele negou, né? E Iacov teve que andar 400 quilômetros a mais, porque ele negou e zombou ainda do irmão, né? E não é diferente, né, seitas, né, que a gente vê aí, né? Se você chegar lá pedir uma Kombi para fazer uma caridade, um momento desse, uma hora dessa, né? Se você for lá pedir qualquer coisa, o nome está no nome do Eterno, mas na prática eles vão negar você, tá? Os idumeus, eles vão negar você, eles não vão fazer caridade para você, ok? E nem alegrar sobre os filhos de Judá, porque os filhos de Judá, na sua ruína, é quando ele quebra, né? Quando ele passa um momento difícil, quem prega a Torá e passa por momentos difíceis, ele não vai querer ajudar a pessoa, porque a Torá e a instrução, às vezes, ela traz uma forma muito firme, né, na alma animal da pessoa, principalmente os novatos que estão iniciando a techuvá. E quando isso ocorre, eles negam, né? Você não segue a lei, não segue a instrução, então você se vira, eu não vou te ajudar. Então os idumeus têm esse caráter também na parte tática, né? E nem falar arrogantemente no dia da tribulação. E no momento que as pessoas estão passando por momentos difíceis, em vez de eles abraçarem
e trazer conforto para aquela pessoa que está em momentos difíceis, eles vão criticar ainda mais pelo fato da pessoa estar em tribulação. Passuque 13. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar a mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Observe que ele sente, né? Ele é um narcisista. Ele sente prazer, o Esaú, em ver a pessoa em sofrimento, né? E quantas pessoas a gente vê que tem esse tipo de comportamento, né? Em vez de abraçar, em vez de ter benevolência, ele sente prazer e ri quando a pessoa está em processo de calamidade. Passuque 14. Nem te postar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhes restassem no dia da tribulação. Então, é um caráter bastante, parece, ecumênico, mas não para um bem, né? Mas ele tem esse tipo de comportamento, os idumeus. Passuque 15. Porquanto o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu feito tornará sobre a tua cabeça. Observe que é um bumerangue, né? Tudo que nós fazemos vai voltar para a nossa forma de entendimento, né? Porque se eu orar, eu vou ter uma resposta benéfica, né? E se eu pensar coisas ruins, vai vir sobre o meu corpo também coisas ruins. Tá bom? 16. Pois como vos bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Sim, beberão e sorverão, e serão como se nunca tivesse sido. Observe que essa questão das nações, né, sempre se aproxima do Eterno com interesse, né? E vai chegar um momento que a fatura vai chegar, né? Ela vai chegar para as nações. E o Eterno vai trazer o respaldo da consciência sacerdotal de todos, né? Não só da servidão, não só da parte de rei ou de príncipe, mas da parte sacerdotal também, ok? 17. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Observe que Jacob, né, Jacó, ele vai ter livramentos. Por quê, irmão Cláudio? Porque Jacó se encontra no Monte Sião. É um monte de busca contínua, noite e dia da Torá, né? Leitura da manhã, da tarde, da noite, de dormir, né? É um monte alto, né? Que quase não tem ninguém lá, tem ninguém que é santificação, mas nos últimos dias o Eterno tem esse 17 aqui, que haverá um grande livramento e vai ter santificação para as pessoas que estiverem na consciência de Jacó e na consciência do Monte Sião. 18. E a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama. A casa de Esaú restolho, aqueles se acenderão contra estes, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse. Observe que lá no início havia um despeito, um descaso sobre a casa de Jacob e a casa de José, né? Mas no final dos tempos haverá o contrário, né? Porque o pessoal de Jacó será como fogo, ou seja, vai ter o Het, que é a 8ª letra do alfabeto hebraico, que representa o nome do Eterno, representa o nome do Salvador do Eterno, uma barreira positiva ou negativa, um número 8 com a bola em cima e embaixo, que vai trazer o 8º dia, né? Vai ser uma elevação de hertz tamanha, que a pessoa vai ter o 8º dia, porque buscou muito ao Eterno, se santificou, e o Eterno trouxe esse livramento para esse grupo de pessoas, e ele será como fogo, porque vai julgar as pessoas que não tiveram santificação, que seria a casa de Esaú.
E a casa de Yosef nada mais é que a chama, né? A casa de Yosef representa a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, né? Manassés, né? Então, a casa de José são essas duas casas que nos últimos tempos vão se unir e vai fazer uma purificação ali dentro daquela casa de Esaú ali dentro. Ali vai nascer uma chama de Efraim que vai corrigir o ego do Efraim, do Esaú, e Manassés também vai corrigir o ego da parte sacerdotal de Esaú. E isso se tornará fogo para eles, serão restolhos queimados, não haverá mais consciência de Esaú, ele vai ser exterminado e vai sobrar somente a casa de Jacob e a casa de José, ok? Ora, os de Negueb possuirão o monte de Esaú. Observe que os cananeus, né, vão possuir. Os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim. E os campos de Samaria, Benjamim possuirá a Gileade. Observe que até as pessoas da descendência deixa-me ver aqui, dos filisteus, né, vão possuir. E também os campos de Efraim, né? E os campos de Samaria, Benjamim possuirá e a Gileade. É impressionante, né, que vai haver essa mudança total pelo fato de Esaú ter sido desobediente, né? 20. Os cativos desse exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus, né? E até Zarefate também. E os cativos de Jerusalém, que estão em Serafate, possuirão a cidade de Negueb. E 21. E subirão o Salvador ao monte de Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Todo-Poderoso. Aqui vai ser um lavado das mãos no 20, né? Haverá cativo do pessoal de Israel, que vão estar junto com os cananeus até Zarafate, e também de Jerusalém. E todos ali vão estar em Negueb. Então, haverá uma equidade entre os cananeus, tá bom? E o povo de Israel, porque as terras sempre foram dos cananeus, né? E o Eterno deu para o pessoal de Abraão, porque alguns dos cananeus estavam adorando outros deuses, né? E aí eles perderam a terra por pronome oblíquo, se continuarem, né, pelo pessoal de Jacó. Mas no final dos tempos o Eterno vai fazer uma equidade entre os cananeus, né, e também o pessoal aí de Benjamim, né, e algumas tribos vão estar em equidade lá em Canaã. E os salvadores do Monte de Sião vão julgar o Monte de Esaú, e no final quem vai ser exaltado é o Todo-Poderoso. Então, quero desde já agradecer ao Todo-Poderoso, né, por essa fala maravilhosa, essa visão de Obadias, né, que ele viu isso, né, um homem sírio que se converteu, o povo de Israel, né, incrível, né, a parentada era inimiga e o Eterno escolheu esse homem, porque o Eterno ele não faz acepção de pessoas, né? A religião faz, né? O ser humano faz, mas o Eterno não faz. O Eterno usou um homem da Síria, incrível, para testemunhar o futuro do povo Kadosh do Eterno, tanto dos cananeus, que tinham perdido, quanto o pessoal de Benjamim também, e Efraim, que o Jacob tinha abençoado ele, né? Aqui não relata Manassés, mas relata Efraim, a tribo de Efraim, que vai estar ali em Zarafate, né, junto com os cativos de Jerusalém, que certamente são os remanescentes, né, que vão estar ali. Então, eu quero desde já agradecer ao Todo-Poderoso por esse dia, por esse Rosh Chodesh, né? Hoje é 1º de Ave, 5.996 da Era Comum,
Rosh Kodesh, que o Todo-Poderoso seja conosco e fiquem bem. Leiam mais o livro de Obadias, é muito importante porque relata o que vai acontecer com essas congregações que não querem nada com a Torá e com o Eterno, né? Aqui está a resposta de todos esses tipos de seitas que tem por aí, que não querem seguir o alinhamento do Todo-Poderoso, tá bom? Yevareha Adonai Ismereha Yair Adonai Panaveleha Vekuneka Is Adonai Panaveleha Veasen Leha Shalom. Elohim é Rei fiel. O Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te agracie. Tenha tendo bondade de ti, põe em ti a paz. E porão o meu nome sobre as filhas e filhos de Israel, e eu os abençoarei. Shabbat Shalom a todos vocês. Até a próxima oportunidade. Shalom. Shalom, Tânia. Shalom.